9 de setembro, além do dia do administrador, que nós esquecemos de falar aqui. Obrigado, viu, Fernando? A lembrança. Mandar um beijo pra minha esposa, que é administradora. Aí também, ó. Parabéns. E hoje dia do médico veterinário, não é isso, Guilherme? Também. Então, para comemorar essa data desse profissional tão importante, cada vez mais importante, né? A gente estava falando aqui antes do quanto hoje em dia vem ganhando cada vez mais espaço o cuidado com os animais, cuidado com os pets, com produtos dedicados e tudo mais. Então, o veterinário, nesse contexto, tem um papel importantíssimo, né? Porque é o médico do animal, o médico veterinário. Então, a gente está aqui com o Francis Flose, diretor-geral da Faculdade Qualitas, né? Qualitas, é a pronúncia correta. E referência nacional quando o tema é a saúde única, One Health, conceito que integra a saúde animal, humana e ambiental. Conhecido pela sua atuação acadêmica, institucional e em debates públicos, o doutor tem ressaltado em entrevistas, em artigos, a importância da profissão veterinária em áreas que vão muito além do cuidado clínico com pets, abrangendo saúde pública, segurança alimentar, prevenção de zoonoses e sustentabilidade. E olha só, o mercado pet já ultrapassou 75 bilhões de reais no Brasil, são mais de 150 milhões de animais de estimação. Não tinha noção desse número não, quase que a população do Brasil, pelo menos 2/3 aí tem um animalzinho, pelo menos, se a gente distribuir per capita, né? Então é isso, hoje é o dia do médico veterinário, então a gente conversa agora com o Dr. Francis, né? Então, para começar, doutor, primeiramente, bom dia, obrigado por atender aqui a Transamérica, está aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço, é uma oportunidade ímpar, né, que vocês estão me dando de trazer conhecimento e informação aos seus ouvintes. Então, primeiramente, doutor, esse conceito de saúde única, One Health, que ele é exatamente, como que ele pode ser compreendido melhor pela população em geral e como que os veterinários podem ajudar nessa integração entre médicos e profissionais de saúde humana? Bom, primeiramente também parabéns aos administradores, né, porque eu também me incluo como administrador, sendo diretor da Faculdade de Medicina Veterinária, eu tenho que administrar. Então, parabéns a todos os administradores. Aí, parece que é sua esposa. Também. Parabéns a ela. Então, é exatamente isso. Você viu que no começo da sua fala, você falou dos pets, né? Que nós aí somos importantes. É isso que nós precisamos. Então, obviamente, Guilherme, a ajuda de vocês, o Júlio também, da gente levar esse conhecimento a toda a população. O médico veterinário não é somente o veterinário do pet, do cachorro de madame, como nós somos conhecidos, acho que nacionalmente. Desde 2011, nós fomos incluídos na NASF, que é o Núcleo de Apoio da Saúde da Família. Sim. Então, nós também fazemos a saúde pública, né? Além de estar já inseridos na inspeção dos alimentos e na vigilância sanitária. Né? Hoje, os alimentos que você come de origem animal passou por uma vistoria, passou por um crivo de um médico veterinário. Inclusive o mel, né? Que muita gente, a hora que eu falo isso lá para os meus alunos, fala, nossa, mas o mel, sim, mas o mel é um produto de um animal que é a abelha, né? Então, ele precisa ser verificado por um médico veterinário. Mas, então, desde 2011, então, uma lei, nós entramos no Ministério da Saúde, né, para que a gente faça parte do NASF, que é a saúde única, que é o que você acabou de relatar aí, que é a saúde animal, a saúde humana e a saúde ambiental. Então, nós também preservamos o meio ambiente. Infelizmente, parece que a medicina veterinária ou os médicos veterinários têm um problema com isso, porque talvez a gente não é muito citado quando acontecem esses problemas. Normalmente só quando há os desastres, né, como houve no Rio Grande do Sul recentemente, é aí que vem a medicina veterinária procurando resolver os problemas, porque o desastre também traz problemas ambientais, né? Algumas carcaças mortas, a recuperação de animais, aquelas coisas todas. Então é muito importante que a população saiba que nós estamos nessas três áreas, não só na saúde animal, mas também na saúde humana e na saúde ambiental. Muito bem, estamos conversando com o Dr. Francis Flose, médico veterinário. Dr. Guilherme citou ali a marca de 150 milhões de pets, até um pouquinho mais aí. Como que esse crescimento aí dá impacto à demanda
dos profissionais veterinários e também os serviços oferecidos? Olha, houve na faculdade uma procura maior pelo... Eu vou até dizer uma coisa, eu não sei se são 150 milhões, não. Acho que é mais. Exatamente. É a mesma coisa da população, né? O IBGE fala que nós somos, né, 213 milhões, não sei, né? Então, isso aqui são os animais registrados. Então, é um número, né, que você consegue através de um registro que existe no Brasil pelas entidades e pelas clínicas veterinárias, hospitais. Então, obviamente, isso é um atrativo para o jovem, né? Aquele que quer fazer a medicina veterinária, obviamente, se encanta com os pets. Então, quando eu estou falando pets, eu não estou falando só de cães e gato, não, hein? Porque hoje tem os pets exóticos, tem as aves, né? Tem as chinchilas, os hamsters, iguanas, cuidado com isso aí, os peixes. Houve uma febre dessa iguana aí, enquanto ela era pequena, ela era muito bonitinha. Depois que ela ficou com 2 metros de comprimento, aí o pessoal já não queria mais, porque estava ocupando um espaço muito grande e que fizeram solta no ambiente. Aqui não é o ambiente dela. Né? Esse animal não é brasileiro, né? Então ele já veio importado. Então houve um problema muito sério. Inclusive você citou, só para abrir um parênteses aí, precisa tomar cuidado com a importação de animais, principalmente os pets, né? Considerados pets exóticos, porque depois ele causa um problema. Cobra, aranha, essas outras coisas que existem, né? E aí a pessoa quer se desfazer e aí simplesmente procura uma mata, uma floresta qualquer para soltar o animal. Isso é um grande problema que no habitat natural dele, né? Exatamente. Como se desbalanceia o ecossistema. O ecossistema, é lógico, porque ali não é o lugar, ele não veio dali, né? Então ele não sabe predar ou ele vai ser predado, um dos dois. Ou ele vai morrer pela falta de alimento, porque em casa você obviamente estava facilitando o alimento, ou ele vai ser predado por um outro. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Aliás, nós temos um problema sério aqui em Campinas com as famosas capivaras, né? Sim. E não são campineiras, né? Né? Mas enfim, não vamos entrar muito em detalhe. Mas a grande maioria dos jovens hoje buscam os pets por causa exatamente desse mercado. O mercado é um mercado que cresce 16% ao ano, então é um mercado maravilhoso para se trabalhar. Existe uma gama de serviços muito grandes, não só a clínica e cirurgia, existem outros trabalhos que o médico veterinário pode estar fazendo. Nós somos obrigados a ser o RT, o responsável técnico em qualquer empresa veterinária que produza, que distribua, que faça qualquer serviço, a medicina veterinária precisa ter um RT. Então nós hoje da faculdade Qualitas, a gente está muito preocupado com isso. Por isso que a gente tem a pós-graduação em todos esses sentidos, para preparar os médicos veterinários para o mercado de trabalho. Porque você chegar no mercado de trabalho mais posicionado e com mais conhecimento, obviamente você consegue se inserir muito melhor, com salários melhores, né? Para que você possa realmente ter uma vida plena na medicina veterinária. Só antes do Guilherme dar continuidade, o doutor comentou aqui do cuidado em adquirir o pet, né? A gente citou aqui da iguana e outras coisas mais, mas até mesmo de um cachorrinho. Porque muita gente pensa que o cachorrinho vai ser sempre bonitinho, pequenininho, né? E às vezes adquire um pet e não sabe qual é se aquele animalzinho vai crescer muito, se vai ficar pequenininho. Aí acontece essas barbáries que a gente vê, né, doutor? De falar, nossa, ele era lindo, bonitinho quando eu peguei. Mas o tamanho ficou esse cachorro. Esse cachorro não cabe aqui mais não. E aí dá um destino triste que a gente vê por aí, o abandono dos animais, né, doutor? Existem mais de 33 milhões de animais abandonados hoje no Brasil. É um número muito grande em função aí dos 150 milhões, né? Você vê que é uma porcentagem. Mas isso aí, Júlia, nós vamos entrar no assunto chamado posse responsável. Então você ou comprar ou adotar um animal, você tem que ter a posse responsável. Por isso que você precisa ser orientado. Então, voltando aí no que eu falei,
o RT, o responsável técnico. Sim. Então, essas ONGs que de vez em quando fazem essas feirinhas de adoção de pets, de gatos, de cachorro, eles precisam ter um médico veterinário ali. E esse médico veterinário, ele precisa ser pós-graduado, ele precisa estar preparado para orientar você, Júlio. Olha, Júlio, você está pegando um cachorro, a raça dele é assim, assado, hoje ele é filhote, está com 6 meses, 4 meses, mas ele vai ficar com 80 centímetros de altura, ele vai comer 1 quilo de ração por dia. Quer dizer, então toda essa orientação tem que ser dada pelo responsável técnico. E é isso que a faculdade está fazendo hoje, preparando os profissionais para que se loquem-se nesses nichos, né, de mercado, e as ONGs são, mas o duro é que lei, né, ela foi feita para não ser cumprida, né? Então não é só na nossa profissão, vocês devem saber, vocês recebem aqui outros palestrantes e eles vão dizer isso. Inclusive, olha, para você ver, nós somos homologados em 1933. Certo. Então, nós estamos com 92 anos de profissão homologada no Brasil. E só agora a lei 7323, que foi aprovada, que é crime você fazer o exercício ilegal da medicina veterinária. Puxa vida. Então, você veja o espaço temporal, né, de 92 anos, para que você, Júlio, saia aí fazendo cirurgia, atendendo, e a gente sabe que tem isso, infelizmente. Então, é muito complicado a gente trabalhar num mercado que ele corre paralelamente às leis e também às necessidades da população, né? E o senhor está falando em 150 milhões ou mais de animais, né? Primeiramente, 2 perguntas. Uma, o que tem mais? Cachorro, gato, empata, e assim, a cada 10, quantos são cachorro que o senhor atende, ou o senhor vê atendendo? Quantos são cachorro, quantos são gatos e quantos são outros, digamos assim? E sobre os outros, o médico veterinário tem que saber atender todo tipo de animal, ou alguns não, e aí alguns mais especializados que podem atender? Como funciona isso? Então, exatamente. A Faculdade Quálitas, ela veio exatamente para resolver esse problema. Dificilmente, Guilherme, você vai conhecer do focinho ao rabo. Então, existem problemas, né? Tanto eles patológicos ou não, que você tem que orientar a formação de um animal, seja ele o cão ou o gato. Mas hoje no Brasil, a grande maioria são os cães, que são... eu tinha um número aqui, acho que são... onde é que estava? Eu tinha um número aqui. Eles são maiores que os gatos, mas o gato hoje está ganhando muito espaço, porque as residências hoje elas estão passando mais de horizontais para verticais. Então o gato é um animal mais adequado para um apartamento, se adapta melhor, né? Porque ele é muito mais independente, tranquilo. O cão já requer muito mais cuidados e atenção. Mas não, nós precisamos, por isso que existe a pós-graduação, onde você dá conhecimento ao médico veterinário especificamente daquele animal, daquela espécie. Então, se vai cuidar de uma iguana, você precisa saber de um lagomorfo, você precisa saber de um lagarto, como é que ele se comporta, qual é a alimentação, quais são as patologias que ele podem ter, o que ele pode transmitir para nós, que isso é muito importante, que são as zoonoses, por isso que nós estamos na saúde única, que são as doenças comuns ao homem e ao animal. Então, por exemplo, uma tartaruga, né, que é muito fácil, toda criança quer, às vezes tem, ela pode transmitir uma zoonose que é a salmonelose, que é fatal para a gente. A tartaruga ali. Ela tem essa contaminação na boca. Então, sabe, tudo isso é dado hoje nos cursos de especialização. Então, nós temos os cursos que são lato sensu, né, dado pelo MEC, certificado pelo MEC, e que a gente prepara o médico veterinário especificamente para aquela espécie animal. Deixa eu só fazer um mito ou verdade aqui rapidinho. Pois não. O pessoal fala da mordida de uma capivara. É fatal, doutor?
Olha, depende aonde essa mordida vai acontecer. Isso aí não é só da capivara, não. Sim. Uma outra coisa que a gente está vendo muito é o saruê. Saruê. O saruê. Precisa tomar cuidado, porque ele é agressivo. Né? E às vezes ele aparece em casa e aí você vai tentar brincar. O problema é a contaminação bucal deles. Sim. Então, na boca existe um número muito grande de bactérias. E dependendo de onde você vai tomar a mordida, você tem uma vascularização maior. Então, obviamente, essas bactérias ganham a corrente circulatória. E aí você vai ter uma septemia, Sim. que é uma infecção generalizada, porque entrou na corrente circulatória. Entendeu? E, obviamente, aí o coração não parou, ele está bombando, certo. Ele está jogando todas essas bactérias que entraram. E aí vai atingir órgãos. E aí você vai ter problemas sérios. O doutor falou do saruê aqui, gente. Não maltrate o saruê, viu? Deixa ele quietinho lá. A impressão que eu tenho é que ele tem mais medo da gente do que o contrário, né? Ou não? Sim, exatamente. Porque ele é um animal selvagem, né? Silvestre. Então, mas é que, às vezes, você, sem informação, às vezes vai querer pegar, vai querer brincar. Aí vai sentir acuado. Você teria coragem de pôr a mão no saruê? Então, tem uns que entram na casa da minha mãe para roubar a comida dos gatos. Eles fazem isso. Eles têm medo, assim. Aí eu tentou bloquear ali, eu fui lá, botei aquela tela de galinheiro, sabe como é que chama? Sim. Aquela de plástica hoje em dia. Acho que resolveu. O grande jornalista Luiz Crescenzo, que é muito meu amigo, já dividimos bancada. Ele tem um saruê no condomínio de ele mora que já ficou um pouco íntimo da família. Já virou amigo. Não, ele já sabe até o horário que ele chega, já deixa reservado uma frutinha, ele entra na cozinha, pega a frutinha e já se acostumou. Então, mas ele fala, a gente não põe a mão, a gente não agride, deixa ele fazer ali o processo. Não deve. Mas o problema é criança, né? Porque a criança se encanta às vezes. Na inocência vai querer, obviamente ele vai se defender. A capivara também, então não sabia disso. Principalmente se estiver acuado. Sim. Então qualquer animal que estiver acuado e ele não tem como fugir, né? Porque ele não quer a nossa presença, ele parte para cima, mesmo ele sendo menor que o humano que está tentando pegá-lo, né? Então não se deve pegar com isso. E se você vai adquirir um animal silvestre para pet, precisa ter uma orientação de um médico veterinário especializado em aves e animais silvestres. Inclusive a capivara está muito, digamos assim, na moda, né, entre as crianças. Meu filho adora capivara, tem um bonequinho de capivara. Aí domingo a gente foi no evento lá no Parque Ecológico. Aí ele quis ir atrás de ver capivara. A gente andou lá e a gente achou algumas. Eu falei, não chega perto por conta da questão da febre maculosa. Pode ter carrapato, mas eu não sabia que tinha esse outro risco, dela poder atacar, então dela morder, que ela parece ser um animal tranquilo. Se ela tiver em defesa, né? Se ela se sentir acuada, ela vai vir para cima. Se ela tiver como fugir, ela vai. Normalmente ela mergulha, se tiver a água por perto, ela vai mergulhar, ou se tiver uma mata, ela vai correr para a mata. Mas, de repente, ela estava num canto, né? Ali acuada, e você vai, ela vem para cima, entendeu? Porque é o instinto de sobrevivência do animal. E todos eles, qualquer animal tem esse instinto de sobrevivência. Então, é muito preocupado. Então, principalmente crianças, essas coisas, tem que orientar. Então, é legal ver de longe e tal, tudo. Mas ir lá perto, tentar pôr a mão, é isso que não deve. Pelo menos eu faço esse cuidado aí porque é complicado. Eu tenho netos também, então eu tento orientá-los nesse sentido. É o famoso ver com os olhos, não com a mão, né? Exatamente. Para as crianças. 7h58. Doutor, quais são as práticas de sustentabilidade e consumo consciente que já estão sendo incorporados no mercado pet e como os veterinários podem orientar os tutores nesse sentido? Então, é isso que eu estava falando. Você, quando adquire um animal, você precisa ter uma orientação do que isso vai ser. O animal vai crescer, o animal precisa se alimentar de alimentos corretos,
pro animal, então não pode ficar desviando o animal para comer comida humana, essas coisas todas. Esse animal, ele vai defecar, ele vai urinar, então isso é contaminação de ambiente, então você precisa também orientar qual é a desinfecção correta para o ambiente, para que você não tenha ali uma flora bacteriana, nem uma flora viral, nem de protozoários, nada, porque tudo isso está dentro da saúde ambiental. Então, o médico veterinário ele precisa estar preparado para isso. E isso é a preocupação nossa lá da faculdade, quando nós orientamos todos esses nossos colegas, que hoje nós já formamos mais de 50 mil médicos veterinários, desde 2002, né, fazem 23 anos, desculpa. E então a gente precisa tomar cuidado com o meio ambiente. Então tudo isso é uma orientação que é dada ao você adquirir um pet, seja ele exótico, seja ele um cão, um gato ou um pássaro. E sobre a questão de tecnologias no atendimento animal, doutor, a gente vê um crescimento muito da telemedicina, principalmente após a pandemia, para os humanos. Isso já existe para os animais também? E, enfim, depois vou fazer uma outra pergunta na sequência, mas isso já é utilizado? O que o senhor acha disso? A telemedicina veio para ficar, né? Veio para ficar para atender aquele público que tem uma certa dificuldade de se locomover. Obviamente não pode ser em situações que tenha que haver uma internação ou algum procedimento cirúrgico. Mas nós temos, a Televet. Nós se chama Televet, que é a telemedicina da medicina veterinária. E ela é feita pelos nossos palestrantes, pelos nossos professores, que são os especialistas que dão aula para a formação dos especialistas. Então nós já temos temos a Televet e, obviamente, são orientações que são passadas. Obviamente não são feitas receitas via online ou via telefone, porque isso não é adequado e pode haver grandes erros aí. Mas existe a Televet já. Até porque é diferente, né, doutor? Atendimento, você vai no atendimento de telemedicina com o ser humano vai falar ali o que ele está sentindo. Fala, eu estou sentindo isso. Aí tudo bem, dá para fazer um diagnóstico com base nisso, né? Emitir uma receita e tudo mais. Mas o animal, assim, o tutor não vai conseguir identificar 100% o que o animal está sentindo. Ele não vai falar, né? O que está acontecendo ali. Então, o contato direto do médico veterinário, ainda, em muitos casos, a maioria, eu imagino, seja fundamental, né? A gente, sei lá, faz assim uma aproximação, mas está até errado, mas enfim, de um pediatra, né? Do pediatra atendendo uma criança, um bebê, né? Que não fala bem... o que está acontecendo. Mas nós precisamos do tutor. Então, é isso que eu estou te falando. A gente está preparando os profissionais hoje para que eles façam as perguntas corretas e, através das perguntas, eu vou chegar algum parte do meu diagnóstico. Né? Talvez não consiga fechá-lo, porque talvez precise de um exame complementar. Mas pelas suas informações, Guilherme, eu já começo a formar, né, alguma coisa voltada para mim chegar num diagnóstico talvez final. Às vezes até é fácil, se é uma coceira, se é um distúrbio hormonal, se é um distúrbio nutricional, aí fica muito mais fácil. Mas às vezes se é uma patologia que está pegando algum órgão interno, alguma coisa, aí obviamente eu vou precisar de um exame de sangue, um exame de urina, um ultrassom, uma ressonância, né? Então aí vem, que você falou em tecnologia, hoje nós estamos par a par com a medicina veterinária. Com a medicina humana, desculpa. Inclusive lá na nossa faculdade nós temos as ressonâncias, temos todos os tipos de exames para fazer com os animais, que são os mesmos exames feitos com os humanos. 8 horas. Só complementando uma segunda pergunta, se der para resumir, a gente está quase com o tempo terminando, doutor. A questão do acesso público, do acesso à saúde pública para a medicina veterinária, né? Porque tem muita gente que não tem condição ali de, às vezes, levar o bichinho no animal, né, no veterinário com regularidade. A gente vê algumas cidades, Campinas tem um consultório veterinário móvel, tem o castramóvel, né, tem essas ações. O quanto o senhor acha importante essa questão do acesso do poder público, dar acesso a essa população mais carente, de levar ali a saúde veterinária para os animais? É pobre, Guilherme.
é pobre demais, né? Eu acho que aí você vai tocar num assunto que o pessoal até me segura um pouco, porque falta políticas públicas para isso, né? Então, nós tínhamos que... A gente visita os países e vê que isso existe e realmente funciona. Então, essas pequenas ações do Castramóvel, essas coisas, é muito pouco, né? Olha a nossa população. É isso que eu ia falar, pelo número que você... Estamos, né, o IBGE falou 1.300, eu duvido, tem mais, porque lá em casa nunca foram perguntar quantas pessoas moram lá em casa. Imaginaram que a minha casa é X, tem tantas pessoas. Mas, por uma população de Campinas, nós teríamos que ter pelo menos um hospital público, entendeu? Então, a gente está aí dando uma cutucada nos vereadores para ver se realmente eles têm uma força junto à prefeitura, né, aos órgãos, mas não sei, talvez as secretarias estão preocupadas com outra visão, né? Mas é um erro, viu, Guilherme? Falta políticas públicas para o atendimento à população carente, que obviamente tem um animal. E esse animal pode ser um portador de uma doença, de uma zoonose, que está transmitindo para as crianças, para o pai, para a mãe, para a avó, enfim, né, para a comunidade onde ele vive. É complicado. Ô, doutor, 8h05. Eu vou fazer uma pergunta aqui. É claro que não criticando proprietários de agropecuária e etc e tal, até porque tenho amigos, parentes que também, né, tem o tipo de comércio. Mas normalmente a gente vai no balcão ali da agropecuária e o próprio atendente, olha, o cachorrinho assim, assim, assado, o que você tem bom para isso aí? Né? A devido à experiência, o senhor acha que ali o camarada do balcão, por tantos anos de balcão, ele tem essa autonomia de falar, olha, pode dar esse remedinho aqui que vai ser bom. Só um pitaco, né? Parecido às vezes com o que acontece com balconista de farmácia, não farmacêutico, balconista de farmácia, né? É algo nesse sentido, doutor? Eu sei. Vocês estão me apertando sem me abraçar, né? Já fez eu falar mal aí das políticas públicas. Júlio, empurroterapia chama isso. Isso chama-se empurroterapia e isso está diretamente ligado ao comércio, à venda, sim, o faturamento do medicamento XYZ. É óbvio que esse balconista não tem o conhecimento que eu tenho, né? Então, até a gente usa um termo meio chulo, né, quando isso acontece, que é a receita Cerca Lourenço. Então, é óbvio que ele não sabe se aquilo é uma infecção, uma inflamação, se é simplesmente um mal-estar, uma alergia, alguma coisa. Certo. Então, ele te vende o antibiótico, o anti-inflamatório, o antialérgico, a proteína, não sei o que lá. Por quê? É a empurroterapia, é a venda. Então, isso agora, inclusive, né, a partir de agora, ficou crime. Então, se isso houver uma denúncia, isto é crime. Entendeu? Você não pode exercer a profissão porque você está fazendo uma consulta. E você não pode. Quem só pode fazer a consulta é o médico veterinário. É um erro muito grande acreditar nos balconistas de agropecuárias e pet shops. Então, 8h08. Já, doutor, a gente vai encerrando aqui a nossa entrevista. A gente agradece a presença do senhor aqui com a gente nesse dia do médico veterinário. E fica à vontade para passar seus contatos, contato da faculdade, contato do senhor, quem quiser procurar o senhor, saber mais aí, levar seu animalzinho, como que pode fazer? Muito obrigado. Eu que agradeço. Se pudesse, a gente ficaria aqui o dia todo falando. Rende bastante podcast de horas porque aqui. Assunto não falta e realmente a população ela sofre com essa falta das políticas públicas que eu tinha falado. A gente, eu como diretor da Faculdade de Medicina Veterinária, a gente faz de tudo para melhorar o profissional. Mas fica difícil eu alcançar o poder público, né, o governo, essas coisas todas. Mas a gente fica dando murro em ponta de faca. Mas, enfim, pelo menos um lado, né, lá na Faculdade Qualitas, né, a gente está fazendo esse trabalho e preparando muito bem os profissionais para o mercado nesse Brasil todo. Hoje nós estamos em 22 estados, nas principais capitais, né,
do Brasil, com turmas de pós-graduação, Lato Sensu, formando. Então, quem quiser qualquer informação, é só entrar no nosso site, www.qualitas.com.br. E por ali pode falar comigo, não tem problema nenhum. Ali é só solicitar alguma pergunta, alguma dúvida e estarei respondendo. Qualitas com 2 T's. Qualitas com 2 T, desculpa, esqueci de reafirmar isso. www.qualitas.com.br. Muito bem. Doutor, queria agradecer aqui a sua presença, a sua participação nesse dia tão importante, o dia do médico veterinário, o senhor vindo aqui, batendo esse papo legal. Fácil de comunicação, hein, Guilherme? Doutor, bem solto aí, dando as suas explicações. Esperamos em breve aí a gente bater mais um papo aí. Rende, hein? Falar sobre a saúde dos pets. Mas não me aperta mais não, porque aí no fim já vou ficar mal. Eu tô sentindo que ele vai tomar um puxão de orelha hoje. Já vou ficar mal de um lado lá em casa, e depois ainda você quis me jogar aí as agropecuárias, os pet shops. Mas por isso que existe o RT, né? Sim. É a lei, é a lei. O problema é a lei. A lei existe para ser burlada. Doutor, muito obrigado. Bora, Guilherme. Bora, amanhã às 6h30 estamos de volta.